que é a respeito de oncologia, de pacientes que estão passando por esse momento de vida tão delicado, quando se descobre que tem câncer. Realmente a gente precisa dar um apoio. Não é só um paciente que está com câncer, é toda uma família que está passando por essa situação. E cada vez mais a gente tem visto mais famílias passando por essa situação. Então realmente a gente tem que ter uma visão muito importante. Só esse ano eu acabei de dando mais de 10 palestras falando sobre oncologia, ligado à característica genética dos pacientes e à característica epigenética. Só para todo mundo entender. A característica, ó, até errei, viu? O podcast aqui tá maravilhoso. A característica genética é como a gente nasce. Eu tenho como mudar do outro paciente? Não. Ele nasceu com uma característica. Isso faz com que o organismo do paciente responda diferentemente a diversos estímulos do nosso dia a dia. Se juntar o nosso código genético, que eu não consigo mudar no nosso paciente, com a característica epigenética. Já ouviram falar aqui epigenética? Epigenética eu falo que são duas coisas, vamos decorar bem. Primeira é o ambiente que a gente vive. O ambiente que a gente vive, junto com nossas escolhas de vida, que são nossos hábitos de vida, nosso estilo de vida, vai modificar e fazer com que nem um interruptor de luz acenda o nosso código genético para benefícios do nosso organismo, para genes bons, que vão ajudar o nosso organismo a desinflamar, desintoxicar e não ativar mecanismos ruins, ou essa característica epigenética pode ativar, dependendo das nossas escolhas e o ambiente, ativar características genéticas ruins do nosso organismo, que vai inflamar mais, ou nos casos oncológicos, de ativar genes pró-oncogênicos e você desenvolver um câncer do seu organismo. Então vamos lá. A gente vai estabelecer exatamente. Aí a gente vai entrar numa celeuma de a gente falar um pouquinho sobre medicina de precisão, que são os testes genéticos, de realmente a gente entender como cada organismo reage ao ambiente. Por isso que características básicas de a gente perceber, o ambiente modifica a gente sim. A gente acabou de passar de uma pandemia do Covid-19 que realmente um vírus, você viu realmente quantas alterações a doença do Covid-19 deu. Se não foi agudamente, também a Covid longa. Olha quantas alterações de cansaço, fadiga, indisposição, piora das doenças que o paciente tinha, né? Piora de situações até oncológicas, vários pacientes que estavam descontrolados e durante o Covid descontrolou isso, doença cardiovascular, diabetes, dentre outras situações que realmente foram importantes. Então a gente tem que perceber, vamos controlar o ambiente, vamos controlar os nossos hábitos, então vamos começar desde sono, vamos falar sobre hidratação, alimentação, atividade física. Vamos saber se realmente o seu organismo tem uma tendência mais de desintoxicar, se ele não tem uma tendência mais de ter depressão, se seu organismo não tem tendência mais de ter pânico, se seu organismo tem a tendência mais de doença cardiovascular, acidente vascular cerebral, infarto agudo de miocárdio, doenças psiquiátricas, dentre outras, doenças degenerativas, doenças reumáticas. Então, a gente entender esse conjunto entre como realmente seu organismo responde aos estímulos e como a gente pode combater isso. Que foi a pergunta anterior, que a gente falou de suplementos, não foi isso a pergunta? A gente fala, putz, será que eu suplemento ou não? E aí que é a grande questão. Se o seu código genético é mais suscetível a inflamar e tem uma deficiência de certos metabólicos, de produzir energia, de realmente ter mais serotonina,
ou dopamina, de produção de energia, seu metabolismo é mais lento ou inflama com uma maior facilidade, os suplementos realmente vão melhorar muito a resposta do seu organismo. Mas nunca esquecer de um ponto fundamental. Não adianta suplementar se você faz tudo errado. Fundamental. Então vamos lá. Hábitos de vida associado com o ambiente, você fazer uma rotina melhor, não substitui os suplementos. Então, primeiro você precisa começar a fazer as coisas certas. E lógico, em conjunto a gente potencializa os resultados com a suplementação.